Estamos de volta, o Jornal Toda Hora está no ar para trazer mais informação para começar a sua quinta-feira muito bem informado. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, assumiu a responsabilidade por ter por engano, um jornalista a um grupo de conversas no qual altos funcionários discutiam ataques iminentes no Iêmen. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, assumiu nesta terça-feira a total responsabilidade por ter adicionado por engano um jornalista a um grupo de conversa no qual altos funcionários discutiam ataques iminentes no Iêmen. Assumo total responsabilidade. Eu criei o grupo. Meu trabalho é garantir que tudo esteja coordenado. É constrangedor, sim. Vamos chegar ao fundo disso. Acabei de falar com Elon Musk. Temos as melhores mentes técnicas analisando como isso aconteceu. Mike também afirmou que não conhece pessoalmente Jeffrey Goldberg, o jornalista que foi adicionado por engano ao grupo. A Casa Branca confirmou na segunda-feira que um jornalista foi incluído em um grupo de troca de mensagens no qual o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e outros altos funcionários discutiam ataques iminentes contra os rebeldes Houthis do Iêmen. O presidente Donald Trump anunciou os ataques em 15 de março, mas Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista The Atlantic, afirmou que recebeu um aviso sobre o plano horas antes, por meio de um grupo no Signal. E o presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Japão e defendeu um acordo com o Mercosul. Além do Japão, a agenda na Ásia em busca de novos parceiros vai passar ainda pelo Vietnã. O presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka. A reunião foi muito favorável ao Brasil. O primeiro-ministro afirmou que o Japão e o Brasil vão formar uma estrutura para discutir formas de ampliar a relação comercial com o Mercosul, que no segundo semestre deste ano vai ter presidência rotativa com o Brasil. Ishiba também informou que vai enviar especialistas sanitários ao Brasil para avançar nas tratativas. A fim de abril, mercado japonês para carne bovina produzida no Brasil. O primeiro-ministro ainda se comprometeu a cooperar com o Brasil nas discussões da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, que vai acontecer em Belém, em novembro. O presidente Lula elogiou a ligação entre os dois países e disse contar com o firme engajamento do Japão na COP30. Lula ainda afirmou que em um mundo cada vez mais complexo, é fundamental que parceiros históricos se unam para enfrentar as incertezas e instabilidades da economia global. Ele disse estar seguro de que é preciso avançar com a assinatura de um acordo de parceria econômica entre Japão e Mercosul. O presidente brasileiro também destacou que considera essencial para a integração a manutenção da isenção recíproca de visto de negócios e turismo entre Brasil e Japão. Os gastos de brasileiros no exterior diminuíram em fevereiro, mas chegam ao maior nível para o mês desde 2014. Os turistas brasileiros desembolsaram quase 9 bilhões de reais fora do país. Os brasileiros que viajaram para fora do país em fevereiro gastaram mais de 1,5 bilhão de dólares, o equivalente a 8 bilhões 980 milhões de reais. O valor representa o maior nível das despesas no exterior para o mês dos últimos 11 anos. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Para efeito de comparação, em fevereiro do ano passado, os viajantes brasileiros gastaram cerca de 7 bilhões e 770 milhões de reais em outros países. O saldo das viagens, que é a diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil, ficou negativo em 4 bilhões e 300 milhões de reais em fevereiro. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro. Em 2024, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram 35% em relação ao ano imediatamente anterior, totalizando 112 bilhões de reais na cotação atual. E agora um caso um tanto quanto curioso. Um supermercado de Santa Catarina foi condenado pela justiça e o motivo foi porque uma funcionária disse que era proibida de ir ao banheiro durante o horário de trabalho. Quem vai nos trazer mais informações é a repórter Edna Schmitz.
Uma trabalhadora de um supermercado de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, ganhou na justiça o direito a uma indenização de R$20 mil por danos morais. O motivo? Os pedidos para ir ao banheiro eram frequentemente ignorados e a espera chegava a durar até 1 hora. A informação é do site G1SC. Segundo o processo, a situação era recorrente entre os funcionários, mas afetava principalmente as mulheres. A Justiça do Trabalho entendeu que houve assédio moral e prática discriminatória por parte da empresa. A condenação foi determinada pela primeira vara do trabalho e ainda cabe recurso. A Páscoa está chegando e, com ela, o aumento do preço dos ovos de Páscoa. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre esse aumento, sobre essa variação dos valores, é o repórter Alexandre Cardoso. Um levantamento divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas avaliou que os preços dos ovos de Páscoa tiveram uma alta de 9,52% em 2025. No acumulado dos últimos 3 anos, a alta chegou a 43%. Segundo o coordenador da Fundação, o aumento no custo de produção do chocolate é o principal motivo da elevação dos preços nos últimos anos. Questões climáticas causaram queda na oferta mundial do cacau, disparando o preço desse insumo nos últimos 3 anos. Analistas projetam queda de demanda por ovos de chocolate para a temporada de 2025 de 2%, por conta do preço do cacau, fazendo com que o preço do chocolate continue pesando no bolso do consumidor. Apesar dos preços, o consumidor brasileiro deve continuar procurando alternativas para equilibrar o bolso, como foi feito no ano passado, quando apostou em opções mais econômicas como barras de chocolate e caixas de bombons. O jogador Pedro Severino, da equipe sub-20 do Bragantino, saiu da UTI. O jovem de 19 anos sofreu um acidente no dia 4 deste mês na rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo. Ele foi levado a um hospital onde os médicos deram início ao procedimento de morte cerebral. Mas ele reagiu e apresentou reflexo de tosse após ser retirado da sedação. A reação do jogador indica que o tronco cerebral está funcionando e o protocolo de morte encefálica foi interrompido. O atleta foi transferido da UTI para o quarto e, segundo os médicos, ele já respira de forma espontânea. Segundo o boletim médico, o quadro neurológico do atleta do Bragantino é estável, mas ainda inspira cuidados. Com essa notícia tão boa, nós encerramos mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu fico por aqui, mas daqui a pouco às 2h50 eu volto com mais notícias para você. Se você perdeu alguma coisa, se você não conseguiu assistir por completo o nosso jornal, é só ir no nosso canal no YouTube e assistir quantas vezes você quiser. Eu espero você na próxima edição, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.